convidado Jesuíno não veio, porque ele está cumprindo uma outra agenda, mas nós estamos aqui com a Yane Baraúna. Oi, gente, estava com saudade de vocês. Eu vou dizer que sempre eu vou aparecer por aqui, viu? Yane hoje que está toda alegre, né? Toda no look aqui alegre. Acho que é porque hoje é o dia da família, né, Yane? É hoje o dia da família. E família é algo, assim, muito importante para nós, né? E a gente tem que lembrar também que nós não podemos criar um estereotipo de família, porque existem vários tipos de famílias e família tem que ser respeitada. Não importa se é mulher com mulher, se é homem com homem, se essa confusão toda está fazendo confusão na cabeça de vocês. O importante é que a gente tem que respeitar, porque nós somos seres humanos e seres humanos têm que ser respeitados. Cada um tem uma forma, né, de enxergar o que é bom para si, né, como que vai passar. A gente tem que pensar que esse mundo, ele é tão curto, tudo aqui é tão rápido e o momento que a gente está aqui nesse mundo é para ser feliz, é para amar, é para ter compaixão pelo próximo, né? Eu tenho a minha família e assim, com a minha família eu quero fazer homenagem a todos os demais. Nós temos aí a imagem, né, do banner que eu fiz em homenagem a todas as famílias, porque cada um tem uma forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo e tudo isso é uma opção, né? Uma opção de cada um. O que importa mesmo, eu acredito, que é você respeitar sempre o próximo, respeitar o direito do outro, tentar de todas as formas, ilimitadamente, respeitar o direito do outro, porque o seu direito termina quando, né, o do outro começa, né? A gente não pode, a gente não tem o direito de dizer que família tem que ser assim ou assado. A gente tem que respeitar o próximo e amar o próximo do jeito que ele é, a opção, da forma que ele escolheu para viver. E dia 15 de maio aí comemoramos o Dia da Família. Essa daí é minha família. Família que amo, respeito e dedico tudo. Quanto tempo de casada, o que posso a eles. Eu tenho 16 anos de casada com o Jesuíno. Quase 16 anos, né? Nós temos aí 15 anos e alguma coisa. E fruto desse casamento, 2 filhos, né? 2 filhos lindos, o Rian e a Rosa. Rosa que agora já é uma adolescente. E o Rian que está aí na... É um pré-adolescente. Ele nem diz que ele é pré-adolescente, ele gosta de ser criança, né? Isso é bom do Rian, eu acho legal isso dele. Mas assim, a família que amo e que dedico tudo que posso, onde tiver o meu coração, aliás, onde a minha família estiver, lá vai estar o meu coração. É assim que vejo. E eu não coloquei a foto da Baraúna, né? Da Juliana, era para eu ter colocado da a foto da Ju, da Manu. Manda um abraço para eles. Eles estão aqui no meu coração. A Ju está lá em São Paulo fazendo compras para a loja. A Manu está aqui. E assim, são as pessoas assim mais importantes da minha vida. Que minha família tem o Roginho também, né? Na verdade, eu agrego tanta gente, Ada. Assim, meu coração é tão grandioso, sabe? Que agrega tanta gente, assim, mas em nome de todos, a minha filha. Um beijo, Ju. Um beijo aí também para os meus pais, para os meus irmãos, para todos aí que fazem parte dessa família grandiosa, né? Bom, gente, também hoje comemoramos o dia do assistente social, dia 15 de maio. O assistente social às vezes é um pouco confundido ali com o assistencialismo, né? Quando na realidade o assistente social ele tem um papel muito importante na sociedade, que ele explica as leis, onde a gente pode buscar, quais são os recursos que estão voltados, né, para uma determinada parcela da população. O assistente social é aquele que te recepciona no hospital, né, naquele primeiro momento ali, às vezes que você recebeu uma notícia ruim, que alguém veio a óbito da sua família e você está lá, ele te explica quais são os caminhos. Aí também, quando você está levando alguém no hospital para poder fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, eu estou dando alguns exemplos para você entender. Esse é o assistente social, é aquela primeira pessoa que te atende e te direciona, né? Quais são os caminhos que você deve seguir. É aquela pessoa também que vai na sua casa visitar a sua família. Às vezes o assistente social recebe denúncias de abuso, né? Principalmente com idosos, né, Ada? E ele está lá fazendo o seu serviço, às vezes nem é muito bem recebido, né? Porque é uma situação às vezes um pouco delicada, mas esse é um dos papéis, é uma das funções do assistente social. Meus parabéns a vocês. Cadê as palmas aí para os assistentes sociais? A gente bate. Então, palmas para os assistentes sociais aqui do estado de Rondônia, né? Tem que ter coração para fazer essa profissão, É uma profissão que tem que ter muito amor, porque eu acho que se depara com muita dificuldade
no dia a dia. Realmente, meus parabéns mesmo a todos os assistentes sociais do estado de Rondônia. Do país todo, né, Ada? É isso mesmo. A todos os assistentes sociais, o nosso abraço, nossos parabéns. Bom, gente, falamos um pouco aí do Arraia Leste. Ontem a gente tocou nesse assunto. O Arraia Leste, que vai ser agora o 11º Arraia Leste aqui dentro de Rondônia, né? Aqui na Zona Leste, aqui em Porto Velho, lá no campo do JK, agora está garantido por lei. E eu quero agradecer aos vereadores que nos deram apoio, né? Foi por unanimidade, mas nós tivemos aí 2 vereadores que assinaram em conjunto esse meu projeto de alteração, que foi a vereadora Elis Regina e o vereador Maurício Carvalho. Então, hoje nós temos aí a garantia de que o Arraia Leste vai ser comemorado na Praça Céu e no campo do JK. Nós não tínhamos essa garantia em lei. Os moradores, eles tinham assim segurança todo ano, né, Ada? Será que vai sair? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que não vai? Ano passado eu lembro que nós estávamos numa reunião lá na Zona Leste, e assim, a gente via a ansiedade daquela população, porque é uma festa no qual eles se dedicam praticamente o ano todo para que ela saia, né? Os quadrilheiros, né? Aquelas pessoas que dançam quadrilha, os comerciantes, os próprios moradores, isso tudo é uma reunião de moradores, por incrível que pareça. Eles se preparam o ano todo para o Arraia Leste. Então, assim, você vai ver... A mãe vai ver a filha desfilar porque tem a garota Zona Leste, né? Vai ter apresentação. Então, tem agora a parte gospel também, que o Gustavo Sete, quero até mandar um abraço para o Gustavo Sete, que vai cuidar dessa parte também do gospel, que vai ter no Arraia Leste. As mamães, as mulheres ali próximo, né? Que levam ali o melhor da sua culinária. Não tem nem restaurante às vezes, mas elas fazem no período do Arraia Leste. Então isso é importante ali, é um encontro da comunidade, é uma festa que já entrou no calendário deles, né? O calendário da Zona Leste já possui a Arraia Leste. E uma forma também de afastar a ociosidade dos jovens daquela região, né? Que a gente vê, a gente sabe que é uma região, acho que é a região mais violenta do município de Porto Velho, né, Ada? Até porque ali na Zona Leste nós temos ali 40% da população de Porto Velho. Sim. Então, só esse número de 40% já ele já contribui para os índices de aumento de violência, né? Então, quanto mais pessoas, os números são maiores. A gente parabeniza, assim, a população lá, né, a população de modo geral, mas a gente tem que parabenizar a vereadora também, que teve essa ideia junto com os moradores e deu certo lá na Câmara Municipal, onde todos os vereadores votaram a favor disso. Isso, e assim, mandar um abraço para o Raimerson e para o Maicon, né? O Mike lá ele que está fazendo toda essa divulgação, ele que organiza junto com o Raimerson, o Ramiro também. O Ramiro falou, meu Deus, essa vereadora é de rocha mesmo, né? Aí o outro falou, não, é choque. Falar em choque, gente, me lembrei agora do caso do agente da Centran. Ontem a gente falou vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu achei assim que a penalidade que o agente da Centran, o Salles, recebeu foi uma penalidade muito branda. Eu não sou porque você, de repente, está levando isso muito a sério. Gente, a gente tem que levar a sério. Nós estamos falando de um servidor público, ele é servidor. Que está lá no meio das pessoas, né? Durante fardado, está lá no meio da população, agredindo, medindo forças com palavras. Tudo isso tem que ser lembrado, porque ele já teve várias e várias reincidências de agressões, né? Essa não é a primeira. Não é a primeira, nós recebemos denúncias, inclusive, Anne, que esse agente ele praticou vários outros delitos. Em nome da farda, né? Usando a farda. Usando o uniforme de agente da Centran. E assim, a gente está direcionando eles para a corregedoria, vai fazer um registro, boletim de ocorrência, para poder anexar a esse processo que ele já responde. Agora ele recebeu um afastamento aí por 60 dias, infelizmente vai continuar recebendo, né? Infelizmente. Eu até fico com uma pergunta, eu posso? Pode. Tem alguém por trás desse agente? Sei não, hein? Está sendo investigado já isso. O nome dele é Elcione José Salles. E o Salatiel Lemos Valverde, que é o procurador-geral adjunto do município, determinou o afastamento dele.
ele é lotado na Divisão de Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, do exercício respectivo do cargo público, ele está afastado pelo prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, sem prejuízo da remuneração. Esse que é o problema, né? A fim de que, como acusado, não venha influir na apuração dos fatos objeto do processo em referência. Vale lembrar que uma nota do secretário municipal de trânsito, Carlos Costa, disse que o agente de trânsito Salles estava afastado naquele ocorrido com o advogado Breno Mendes dentro da delegacia da Central de Polícia, né? Que ele não podia ter feito nada daquilo que fez, ele já estava afastado, mas ainda assim se usou do uniforme para dar voz de prisão à família e o advogado. É um fato lamentável, né? Em que no momento da loucura dele, ele simplesmente prendeu todo mundo, deu voz de prisão a todos, e eles foram solícitos ainda, porque eles foram para a delegacia. Pessoas Imagina humildes, só, pessoas né, humildes, né? Então, assim, foram para a delegacia, ficaram numa cela, olha que absurdo, ficaram numa cela. A noite toda. Isso, e a mulher grávida. A esposa do rapaz que foi preso, ela está grávida. Então, tudo isso aí tem agravantes, isso tudo é lamentável, né? A gente sabe que em todas as profissões existem ali os bons e os ruins, a gente não pode generalizar, logicamente, né? A gente está falando de um caso específico, né? A gente sabe que tem muitas pessoas, a maioria delas, que fazem um bom serviço, que prestam um bom serviço à população, mas infelizmente esse senhor tem garantido mau serviço. Lembrando que agente de trânsito não é policial militar. E olha, Iane, eu recebi esse senhor no meu gabinete, inclusive solicitando que eu pudesse formular uma lei para que desse a possibilidade deles terem a arma, terem o porte de arma. Já pensou, Ada? Não, na hora eu disse que não, porque graças a Deus eu conheço, né, a parte de segurança pública, eu sou vice-presidente da ASFAPOM, da Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar, e a gente sabe que tudo isso é muito perigoso, né, e o agente de trânsito, ele que não tem equilíbrio emocional nenhum, né? É um agente administrativo, não pode estar utilizando mesmo arma, nada disso. A gente tem que lembrar sempre a população, tomar cuidado, né? Porque em todas as profissões a gente tem o bom exemplo e o mau exemplo, a gente tem que sempre tomar cuidado. E parabenizar a família, né? A família que se disponibilizou, foi para a delegacia, né? Passou por todos aqueles intempéries, em nenhum momento arrumou confusão, né? E lá foi visto quem era o problema no caso todo. Talvez se a família não tivesse agido dessa forma, eles iam passar como ruins. E num ato de desespero, o senhor que foi preso, ele acabou com o carro dele. Tem as imagens, né? E assim, é uma coisa assim que a gente olha, dói, e né? A gente se sente assim tão mal com isso, porque foi um ato de desespero daquele senhor. Ele estava saindo de casa, cheio de material de construção dentro do carro, indo trabalhar. E aconteceu toda essa fatalidade, né? De o Salles chegar, dar voz de prisão para eles, porque o carro estava irregular, isso e aquilo. E tem outros vídeos, né? Tem outros vídeos que mostram a ação desse mesmo agente em outras ocasiões. Então a gente pede aí que todo mundo que foi prejudicado por esse servidor, que vá à delegacia, registre o boletim de ocorrência, leve isso para a corregedoria, lá para a Centram, para tudo isso poder ser apurado. Tá? Isso tudo tem que ser mesmo, tem que ser penalizado. Eu não defendo de jeito nenhum o mau servidor. A gente tem que cobrar que o serviço seja feito a contento, porque a população é o nosso patrão. Para quem está no serviço público, a população que é o nosso patrão. Então, tem que prestar um serviço de boa qualidade, e é claro que esse senhor, como já falei aqui a princípio, é um entre tantos bons que nós temos. Esse daí é um que, infelizmente, tem ferido a imagem dos agentes de trânsito. O nosso abraço a todos os agentes e a nossa solidariedade também ao doutor Breno Mendes e à família. Doutor Breno Mendes, que ficou muito revoltado na central de flagrantes. Não só ficou muito revoltado, como foi agredido, né? Eu estive com o Breno no final de semana, assim, ele está com o rosto muito machucado, né? Emocionalmente é visível que ele está abalado, que a esposa está abalada. Então, assim, isso teve uma repercussão muito maior dentro da família dele.
é a nossa solidariedade, né? O doutor Breno, que soube agir no momento certo, não teve medo, né? Utilizou-se da sua prerrogativa como advogado e deu voz de prisão no momento certo. É uma profissão que eu também admiro muito, que é a advocacia, né? E tão logo aí estarei também com esse diploma de advogado. Meu Deus, imagina, gente, vocês imaginam a Ada dentro de uma central de polícia? Ela vem aí. Se ela já faz essa confusão toda, assim, confusão de uma forma positiva, claro e evidente que eu estou falando. Agora imagina ela com uma OAB na mão. Tá chegando aí, tá chegando aí. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Ele não avisou. Não tem como Bom, pegar. voltando agora do intervalo, infelizmente a gente tem que passar uma notícia muito triste. A gente sabe que o ano de 2017 falou muito aqui no programa sobre a questão dos suicídios, né, que houveram aqui no estado. A gente perdeu aquela menina, a Maísa, né, lá Linda, em Vilhena, né? Linda ela. E assim, também muito nova, jovem, toda uma vida pela frente. E agora a gente recentemente recebeu a informação de que uma aluna lá do Dom Bosco, né, com 16 anos, tirou a própria vida. A mãe dela pediu para a gente não falar o nome, né, a gente não vai falar, mas a gente tem que tocar nesse assunto, sabe, Anne? Porque tudo isso é muito sério, a família tá assim, sabe, todo despedaçada. mundo... despedaçada mesmo. O que a gente tem que... É uma coisa que eu combato muito dentro da minha família, que a gente tem que estar ali ligada 24 horas em tudo que os filhos da gente falam. Porque a gente tem mania de achar que adolescente só faz besteira e só fala besteira. E no ato desse de besteira acontecem essas coisas. Que a gente pensa e analisa às vezes que pode ser uma besteira. E aí o aluno está sofrendo, a criança está sofrendo muito, o adolescente. Essa imagem que foi compartilhada pelo Pedrão, né, o Pedrão Amorim, quero mandar assim a nossa solidariedade a ele, a Lina, né, que postaram essa imagem porque ela era jogadora de basquete lá do Dom Bosco. E ela enterrado uma história, né, através daquela cesta. E assim, dizer que eu sei, mana, e você já teve uma adolescente em casa, hoje ela já é adulta, tem família, a gente sabe o que a gente passa com o adolescente em casa, a gente tem que estar mesmo atento, tem que estar olhando, tem que estar procurando, sabendo o que se passa. Me preocupa muito, Ada, adolescentes, é uma coisa que eu tenho batido muito em casa, essa questão de adolescentes frente a um computador, frente a um celular. Porque a gente não sabe o que eles estão tendo acesso, com quem eles estão conversando, né? Essa menina, horas antes de se suicidar, ela pediu socorro. Foi. Ela deu várias tuitadas pedindo socorro. E ali ninguém. Hoje a gente, eu fico me colocando no lugar dessa mãe, né? Meu Deus, o que eu podia ter feito? A gente não está aqui querendo responsabilizar ninguém, mas assim, mãe, pai, prestem atenção nos conteúdos dos seus filhos dentro de casa, no que eles estão vendo, no que está acontecendo na rotina deles. Mas a gente fala assim, mas eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. Tem que ter. A família é algo precioso, é algo muito importante e a gente tem que cuidar e zelar. É o nosso dever. Às vezes a gente diz assim que a gente tem tempo, né? É como a gente fez a campanha do Outubro Rosa, né? Naquele momento em que a gente dizia, que eu não tenho tempo de ir no médico, eu não tenho tempo de me cuidar, não tenho tempo de fazer exame, né? E aí tudo isso, a gente fazendo campanha, dizendo que não tinha tempo, acabar, a Yane descobriu, né, também, né, Yane, uma situação e fez campanha ajudando as outras pessoas e não conseguiu olhar para dentro de si, né, e enxergar que precisava e fazer os seus exames também. E comigo aconteceu a mesma coisa. Depois de tudo, né, que a gente passou naquele Outubro Rosa, eu fui fazer meus exames. A gente ia para os bairros, a gente clamava às mulheres, né? Você não pode deixar de fazer seu exame, a gente vem pegar você, a gente vai deixar você de volta, não deixa de fazer, tá lá disponível, tarará, 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 e as coisas acontecendo
dentro de mim, eu sem saber como é que eu ia agir meses depois diante de tudo isso. Mas hoje está recuperada, graças a Deus. Graças ao Rui também. Eu quero até mostrar aqui. Cadê o Rui? Está aqui com a gente hoje. O Rui. Eu quero agradecer ao Rui por toda a força o Rui foi um que parceiro ele deu que eu aí tive para minha amiga. nesse momento difícil. Foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, assim, que veio para me honrar mesmo. Um beijo. O Rui apareceu na vida da Yane. Foi assim, gente. Foi num momento que ela fez campanha para as demais, né? Naquele momento do Outubro Rosa, esqueceu de se cuidar e foi fazer o exame depois. Não foi, Yane? Mas eu não posso deixar de falar também que quem levantou essa bandeira foi a Ada. Eu dizia assim para ela, eu não quero entrar de férias, porque o que eu vou fazer de férias? Ela, você vai cuidar da sua saúde. E ela me deu um estalo assim, meu Deus, é mesmo. Né? E foi quando eu procurei saber o que realmente estava acontecendo comigo e foi diagnosticado um tumor que há tempo eu consegui reverter isso de uma forma positiva. Eu tive que fazer a esterectomia radical. Foi um processo assim muito doloroso na minha vida, mas assim, se não fossem os meus amigos que eu acho que eu vou ter que agradecer aqui. É um pouco difícil para mim falar sobre isso, porque assim eu acabo me emocionando, mas assim, nesse momento a coisa mais importante que eu tive na minha vida foram os meus amigos. Eu quero agradecer a Ada aqui, que está aqui nesse momento, que foi a pessoa que mais incentivou o meu tratamento, que esteve do meu lado em todos os momentos, em nome de todas as pessoas que estiveram comigo, em nome de todas as pessoas que fizeram doações de sangue, porque assim, eu não ia entrar no centro cirúrgico se não tivesse as bolsas de sangue. E de repente teve para mais de 700 compartilhamentos, e foi algo assim que o Femeron nunca tinha recebido tanto sangue. Eu quero de coração agradecer tudo isso, agradecer a Ada por tudo que aconteceu, a Deus por ter me dado essa oportunidade de vida novamente. Ai, Yane, obrigada, viu? A gente está aqui sempre para ajudar, ainda mais você, que eu considero quase que uma irmã, uma pessoa da minha família. Obrigada. Tá, então, assim, foi um momento aqui que a gente estava tocando no assunto da adolescente. Perdeu um pouco. Não, e que tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver. Essa adolescente, ela estava se sentindo assim também, estava se sentindo reprimida, estava buscando socorro, né? Até os próprios amigos mesmo já comentaram que não tiveram a possibilidade de ajudar, né? Que queriam poder ter ajudado. Então, assim, a gente tem que avaliar tudo mesmo em nossa volta, as pessoas precisam da gente, a gente tem que ter compaixão, né, Yane? Compaixão. Eu estou pedindo esses dias, eu estou pedindo compaixão, a gente vê aí uma luta incessante para poder dizer que o outro está errado, para poder atingir ou ferir o direito do outro, e a gente tem que pedir compaixão das pessoas. Eu sempre falo que a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Sempre. Sempre. Que se a gente tiver isso como primícia na vida da gente, muita coisa ruim não vai acontecer. Porque a gente se colocando no lugar do outro, a gente consegue imaginar o tanto que as dificuldades, o tanto que às vezes a gente acha que é fácil para um, poxa, mas não é tão fácil. Né? Então, assim, o segredo de tudo, gente, é se colocar no lugar do outro. A gente hoje quer se colocar no lugar dessa mãe que está sofrendo por ter perdido a sua filha, né, adolescente, 16 anos, que tinha toda uma vida pela frente, que era esportista, que estava estudando, fazendo cursinho, né, e tudo isso assim, levava uma vida normal, né, e aí de uma hora para outra decidiu tirar a sua própria vida, e a gente se coloca hoje no lugar dessa mãe que realmente está trabalhando, está fazendo o possível e impossível para poder levar o alimento para dentro da sua casa, para esse pai, e a gente se coloca no lugar dela, prestando a nossa solidariedade e o nosso coração como mãe também. E como mãe, eu queria pedir novamente, pai e mãe, cuidem dos seus filhos, olhem os conteúdos dentro de casa. A internet é um mundo à parte, onde o seu filho tem acesso a tudo, tanto do que é bom quanto do que é ruim.
E essas séries, né? Essas séries, a gente tem que falar sobre isso, Anne. A questão dessas séries que os adolescentes hoje virou uma febre na TV. Ninguém está falando que é para proibir série Netflix nenhuma. Tá aí, né? Mas as séries, a gente vai vendo que o fim dos adolescentes nessas séries ou é suicídio, ou é fugir de casa, ou alguma coisa assim, nesse sentido. Pelo amor de Deus, né? Tem que ver o que está acontecendo. É aquilo que eu estava conversando esses dias com você. Tem uma série no Netflix que chama La Casa de Papel, onde eu vejo os adolescentes endeusando uma quadrilha que assalta um banco, que destrói toda uma nação, que está ali fazendo tudo que é errado. Mas dentro dessa quadrilha existe casos de amor de adolescentes, de jovens. E assim, eu vejo os adolescentes assim encantados, falando que não espera mais um novo episódio, isso e aquilo. Gente, isso é errado. Tomar cuidado, né, com tudo isso. Tem a outra chamada Lucifer também, né, Ada, que você estava falando. Parece que foi proibido na Fox. Lucifer, né, que tem toda uma história bíblica em relação a isso. E foi proibida aí na Fox, está passando na Netflix. Tem um outro estereótipo do Lúcifer em si, né, transmitido de uma forma invertida. Quem é o Lúcifer? Aí aparece... Então, assim, é uma série, gente, eu não vou nem entrar muito assim, nesse tempo, tem gente que gosta, né? E aí tem gente que não gosta, mas a gente tem que pedir aqui para que todo mundo tome cuidado. Cuidado com tudo isso. Tomar cuidado com essas séries também. Presta atenção nos conteúdos dentro de casa. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão aqui do transporte escolar rural, que é mais um problema que a gente está enfrentando no município, que é um problema assim que parece que não vai acabar, né? Não vai acabar. Desde setembro do ano passado, setembro de 2017, o Tribunal de Contas do Estado pediu para que a Prefeitura de Porto Velho fizesse uma nova licitação ou fizesse um chamamento público para poder resolver essa demanda. Quando foi esse ano agora, em março, foi feito o chamamento público e aí as empresas que venceram estão prestando esse tipo de serviço à comunidade da zona rural. Olha só o ônibus que foi disponibilizado para fazer o transporte escolar rural aqui dentro de Porto Velho. Isso é lamentável e ainda passou, Yane, por uma habilitação veicular por parte da CEMED. Esse ônibus ele foi autorizado a trabalhar na prefeitura. Ele foi autorizado, gente. Então, eu não sei mais o que esperar dessa gestão. É mais uma denúncia que eu vou estar anexando a todas as outras duas que já fiz, relacionadas ao transporte escolar rural. Eu tenho aí a senhora Ereni, que fez a publicação, Ereni dos Santos Pereira. Olha aí, senhores responsáveis pelo transporte, tantos dias sem aula e vocês mandam esse tipo de ônibus para as crianças até essa hora na estrada com fome. As crianças, o ônibus quebrou e as crianças ficaram na estrada paradas e com fome. Ela estava relatando que as cadeiras elas são amarradas com arames, né? Cadeiras amarradas com arame. Olha ali, aquela ali é o interior do ônibus. Esse ônibus ele é da Ponta do Abunã. O Rô Fronteiras também publicou e ele escreveu da seguinte maneira: depois de mais de 30 dias parados os ônibus escolares no primeiro dia de retorno, entrando na linha 3, que é lá para a Ponta do Abunã, já quebra. Aliás, quebra não, desamarra as peças que são todas amarradas com arame. É uma vergonha isso. Está acontecendo até quando o povo vai ter que aguentar essas migalhas que o poder público manda para a Ponta do Abunã? Então, essas são as imagens, né, do ônibus e das crianças dentro do ônibus. Eu não entendo. Prefeito, assim, eu tenho certeza que ele assiste o programa, porque às vezes eu recebo, né, algumas informações, imagens. Que o prefeito está chateado, vereadora, porque a senhora cobra, porque a senhora fala muito, a senhora ataca a gestão. Eu tenho vergonha de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho vergonha de ter apoiado o prefeito Hildon Chaves na segunda, na questão lá do segundo turno. Porque eu imaginava que o prefeito, como um promotor de justiça, fosse trazer o melhor para a nossa população, fosse fazer o melhor. Ele, como um grande empresário da nossa capital, do estado de Rondônia, foi inclusive palestrar lá no Acre como um dos grandes empresários.
Eu imaginei que ele fosse utilizar a sua experiência de vida, a sua experiência profissional para Porto Velho. E o que a gente vê não é isso. E o retrato de quem maltrata uma criança, entendeu? Isso é um maltrato, isso é maltrato para as nossas crianças. Ah, Ada está fazendo sensacionalismo. Não, isso não é sensacionalismo. É um problema que já vem desde setembro de 2017. É um problema que não está acabando, não tem previsão de quando vai chegar o fim. Agora vai ter que fazer a troca desses ônibus. E quando é que vão trocar esses ônibus? Se 15 ônibus foram presos na Polícia Rodoviária Federal. Graças a Deus que foram, né? Não, então, tudo isso aí é questão de gestão. Não foi o servidor que foi lá e causou esse problema, não, porque tinha um motorista dirigindo esse ônibus. Alguns motoristas, inclusive, entraram em contato comigo dizendo que tem muitos desses ônibus que estão com a documentação irregular. E ele está tendo que transportar as crianças nesses ônibus irregulares. O que me preocupa diante de toda essa situação, Ada, eu acho que esses ônibus eles são passados por uma vistoria antes, não são? São, foi feita a habilitação veicular e foi feito pela técnica da CEMED. Né? Tudo isso é vergonhoso, porque a própria prefeitura autorizou o transporte dessas crianças nesses ônibus. E isso é muito sério. Isso é preocupante, a gente vai estar anexando na demanda, na denúncia que nós fizemos no Tribunal de Contas do Estado em relação a isso. Tá? Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Missão Rondônia. Fique aí com a gente. Voltando agora do intervalo. Bom, gente, estava falando aqui sobre a questão do transporte escolar rural, que é um problema dessa gestão que, infelizmente... Dentre vários problemas que está acontecendo nessa gestão, e o Dom Chaves, né, Ada? Vários problemas. E, assim, sérios, né? Sérios problemas. Hoje mesmo, estava inaugurando, agradecendo, chamaram toda a imprensa para poder agradecer as ambulâncias que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Né? São 5 ambulâncias que vão rodar agora na nossa cidade. É uma renovação de frota que aconteceu em vários SAMUs do país, né? E aqui fizeram festa com isso, porque não tem mais nada para inaugurar, né? Não tem nenhuma grande obra para inaugurar, então estão fazendo festa como se isso fosse um grande ganho para a gestão, sendo que não tem responsabilidade da gestão em nada. E como que isso fosse uma emenda de uma deputada federal também. E aí foi levantada essa hipótese, mas já foi corrigido, né, pela prefeitura. Pela própria prefeitura, né? Que não foi emenda, não trata-se de emenda parlamentar, trata-se de recurso do Ministério da Saúde, que é as ambulâncias. A gente tem que comemorar as ambulâncias, temos que comemorar as ambulâncias. Mas aí, como o prefeito de Porto Velho não tem outra coisa para comemorar, né, então ele tem que se focar nisso. E aí fica uma vergonha essa questão aí do asfalto do bairro Mariana e São Francisco. Foi o ano passado. Desde o ano passado ele está falando. Agosto do ano passado. Agosto do ano passado, e hoje ele está de novo reinaugurando o início das obras do asfalto do bairro Mariana e São Francisco. Levando em consideração que toda a mão de obra dessa pavimentação lá no São Francisco e Mariana foi doada, salvo engano, Ada. Pelo Quinto Beck foi contratado. Foi contratado, mas, né? Assim, num valor bem simbólico, razoável. Né? Um valor bem razoável, um valor muito bom. É sempre muito bom um contrato com o Quinto Beck, porque são pessoas que a instituição militar, o Exército Brasileiro, ainda tem nos trazido assim, grandes expectativas. Daí a gente espera aí que essa obra, agora que foi retomada novamente após as chuvas, que foi reinaugurada o início dela pela Prefeitura, né, que seja feito logo, porque a população está esperando há muito tempo. Mas essa questão do transporte escolar rural, assim, eu quero lamentar mesmo. A gente vai estar buscando de todas as formas, alternativas, de penalizar, porque a gente tem que penalizar o gestor. O que é muito engraçado, assim, nós tivemos há 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, a questão da falta dos anestésicos nas unidades de saúde, né? Mas quando a gente grita e aperta, a coisa aparece. Foi num dia, a gente fez a fiscalização, no outro dia, os anestésicos chegaram lá no pedacinho de chão, nas UPAs, né, para poder socorrer aí quem estava precisando distrair
o dente. Se for preciso fazermos isso em relação ao transporte escolar, a gente vai fazer também. E alertar, assim, porque Extrema já vão fechar novamente a BR, fazendo reivindicação, fazendo mobilização por conta da falta de transporte escolar rural. E educação, o direito de todos, é o direito da criança, isso aí, se uma mãe dessa deixa de levar um filho para a escola, ela é penalizada. Agora, o gestor público, onde é que ele está sendo penalizado? Se uma mãe deixar de levar um filho para a escola, a responsabilidade dela é 4 vezes pior, 40 vezes pior. Agora, o gestor público, até o momento, não foi penalizado. A única denúncia que tem é a denúncia que eu fiz, juntamente com a vereadora Elis Regina, vereador Alex Paletó, né, quanto à falta de transporte escolar rural. Agora, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, precisamos de penalização. Tribunal de Justiça, todos aqueles órgãos de controle, por favor, precisamos de penalização para esse gestor. O gestor precisa ser penalizado, porque alerta, fiscalização, cobrança, a parte que cabe aos vereadores está sendo realizado. O que falta agora é penalização. E assim, os vereadores acabam sendo responsabilizados por isso, porque a população, a primeira coisa que eles falam é isso: cadê os vereadores? Cadê os que vereadores? Não fazem nada. Mas a gente não sabe a dificuldade que é, principalmente um vereador que não é da base, ter acesso a essas informações, né? E eu acho engraçado também, Ada, que aí o prefeito vai lá para o Acre e fala assim: a responsabilidade pela minha baixa popularidade é da imprensa. Poxa vida, será que é da imprensa mesmo, prefeito Hildon? Olha o que está acontecendo no transporte escolar rural. É a imprensa que é responsável por isso? E outra coisa, eu já quero aqui defender, levantar minha bandeira a favor do táxi compartilhado. Se for chamar também de táxi lotação, também não tem problema nenhum, chamar de táxi lotação, mas eu quero levantar e defender essa bandeira. Táxi compartilhado ou táxi lotação, da forma que for chamado, a gente precisa melhorar o nosso transporte. Melhorar o transporte público, tem que ter transporte de qualidade dentro da nossa cidade. Já não tem abrigo. Dia 23 vai ter audiência pública que vai tratar sobre essa questão aí do transporte, né, a nova concessão que está sendo feita, que já foi aberta. O secretário da Centran está convidando para a audiência pública que vai ser realizada. Amanhã eu vou passar para vocês o endereço, tudo certinho, o horário, o local. Acho que vai ser naquela Praça Céu, né? Ainda não está confirmado. Eu só tenho que confirmar o endereço, tá? O horário certinho, tá? Mas vai ter, e participem, todos os taxistas também, né, os pessoal, bora se movimentar, porque o transporte público ele tem que ser de qualidade. E a gente tem que cobrar que a nova empresa que venha fazer essa concessão, que venha trabalhar, né, que possa trazer, que fazer também os abrigos. A gente vê aí tantas pessoas ali mesmo em frente à escola Marcos Freire, lá no Marcos Freire, no Ronaldo Aragão. Tem vários locais onde não tem abrigo de ônibus, Jardim Santana. Sabe, as pessoas ficam no sol quente, naquele calorzão. Aí, quando está no período de chuva, toma banho de chuva, entendeu? Porque não tem abrigo de ônibus. A gente tem que trazer algo de qualidade para a nossa cidade. São mais de 500 mil habitantes que nós temos aqui. A gente tem que ter... Aqui é uma capital. A gente tem que oferecer algo de qualidade para a nossa população. E tudo isso tem que ser visto agora por esse prefeito, né, que abriu aí essa oportunidade de entrar uma outra empresa. Tá? E assim, é lamentável tudo isso. Eu não sou da base do prefeito, não faço questão de ser, e penso até que aqueles vereadores que ainda estão na base estão se queimando ao lado de um gestor que, infelizmente, precisa, nesse momento, mais do que ser cobrado. Ele precisa ser punido pelos desmandos dessa nossa capital. Tá? Essa falta do transporte escolar rural. A gente vai anexar toda essa denúncia que chegou, tá? Dessas crianças que passaram fome, inclusive, foram penalizadas por conta desse péssimo ônibus que foi fornecido para eles poderem ir para a escola, tá? E tudo isso vai ser juntado na denúncia que nós fizemos no Tribunal de Contas do Estado. E assim, em relação à alimentação, não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós tivemos aí há 2 semanas atrás também uma denúncia onde um posto de unidade, né? Uma unidade de saúde lá da Zona Leste. A alimentação que estavam sendo servida aos servidores. É assim, de doer o coração quando você olha
para o tipo de alimentação que foi servida. Nós mostramos um vídeo aí, ficou passando, eu acho que em torno assim, de 40 segundos, e você disse, não, cara, isso não é verdade. Mas é verdade sim. É dessa forma que o funcionalismo público municipal é tratado, dentro dessa gestão Wildon Chaves. A gente só tem que lamentar e pensar, não dá nem mais para pensar positivo com tantas coisas ruins acontecendo. Agora teve um lançamento aí de vários tapa-buraco na cidade, é a única coisa que consegue ser feito, porque o restante, passar o ano inteiro sem comprar medicamento, não médicos, não fez concurso público, muitas coisas estão faltando. A Milton Gondim, recebi informação lá da Policlínica Milton Gondim, que fica na Zona Leste, onde as centrais estão quebradas, né? Eu pedi para minha assessoria ir lá, para poder fazer esse levantamento para mim. A parte elétrica está toda com defeito, A parte elétrica, né? Defeituosa, já foi agora, porque não recebeu manutenção. Foram fazer a instalação de uma central lá, queimaram a fiação e não trocaram a tempo. O pessoal está trabalhando, não deixou de ser atendido, os servidores estão lá trabalhando, mas estão trabalhando no calor, atendendo a população no calor. Tudo isso é lamentável. Acho que chega, né? Chegou a hora, sim, da população reagir em relação a isso, reagir contra essa gestão e cobrar, né? Cobrar que o prefeito saia dessa zona de conforto, das suas lives e possa realmente resolver os problemas, né, da população de Porto Velho. E a gente fica por aqui, né, Yane? Mais um programa Missão Rondônia. E assim, só para finalizar essa fala, o prefeito Wildon Chaves ele tem que se compor de pessoas técnicas. Eu acho que ele começando por aí, as coisas vão fluir. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.